Ainda sobre esse assunto, a rede Mapa Biomas acaba de lançar a terceira coleção de mapas do solo brasileiro e a inédita plataforma Soil Data, com dados gratuitos e detalhados sobre propriedades do solo e estoque de carbono. A ferramenta revoluciona aí o planejamento do uso da terra. Para falar sobre este mapeamento que aprofunda aí a análise do nosso território, a gente recebe a Bárbara Costa, que é analista de pesquisa do IPAM. Bom dia, Bárbara, seja muito bem-vinda. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Bárbara, a gente falando dessa importância aí, né, esse nível de detalhamento de um planejamento como esse, né, queria que você trouxesse para a gente, assim, de forma, né, sintetizada, a importância de lançar esse documento. A gente já tem vários dados sobre o solo brasileiro que são produzidos por diferentes iniciativas, né, inclusive iniciativas globais, mas o que a gente traz aqui no Mapa Bioma e Solo são dados um pouquinho mais refinados no sentido de trazer estimativas regionais, né? Então a gente está olhando para o contexto brasileiro, partindo do princípio que a gente conhece, por exemplo, como são as mudanças de uso da terra, quais são as propriedades do solo, os nossos dados de relevo. Então, todo esse conjunto de dados um pouquinho mais regionalizado e um pouquinho mais refinado para o contexto brasileiro é o que dá a gente condições de gerar dados como esses que foram lançados agora pelo Mapa Bioma e Solo, né? E que traz um contexto e uma informação extremamente importante para a gente conhecer aquilo que está abaixo da superfície, né? Normalmente a gente vê com mais facilidade onde tem floresta, onde tem agricultura, onde tem água, mas quando a gente fala do que está abaixo da superfície, né, o que está abaixo dos nossos pés, é extremamente importante a gente conhecer, e todos esses dados trazem um pouquinho mais de detalhe para aquilo que a gente nem sempre está vendo, né, embaixo dos nossos pés. São as principais características aí que vocês encontraram nessa pesquisa que a gente não consegue visualmente olhar, que você traz aí? Quais são essas riquezas que estão aí na área interna do solo? O solo brasileiro, a primeira coisa que a gente traz, né, é que é um solo que a maior parte do território brasileiro, ele tem a textura média. O que isso quer dizer? É que a gente tem mais ou menos a proporção de grãozinhos de areia, de silt, de argila, né, que são pequenas formas de como o solo se organiza. Isso ocupa mais ou menos ali 63% do Brasil, né? Então, 63% do solo brasileiro tem mais ou menos a mesma proporção da sua textura, né? Trazendo aquilo que a gente chama de textura média. Mas a gente tem mais ou menos um terço do Brasil, que é mais ou menos 29%, de solo argiloso, né? Então, isso significa que ele tem um pouquinho mais de argila no solo, né? Então, aquela sensação daquele solo um pouquinho mais pegajoso, que é um pouquinho mais moldável, né? É o que a gente chama de solo argiloso, né? Mas essa proporção, elas são diferentes entre os biomas. Então, a gente tem biomas mais arenosos, como, por exemplo, a Caatinga, o Pantanal, um pouquinho do Cerrado, mas biomas muito argilosos, como, por exemplo, o contexto da Mata Atlântica, né? Então, partindo para além dessa textura, os nossos dados também mostram que o Brasil, como foi comentado aqui na reportagem, né, ele estoca 37,5 gigatoneladas de carbono, né? Isso significa que a gente tem uma quantidade de carbono muito significativa guardada no solo. E isso é importante quando a gente está pensando em contextos de manejo, de conservação, de quais são os usos um pouquinho mais adequados para aquele tipo de solo. Então, são dados que vão trazer todas essas informações, mas que, ao mesmo tempo, mostra para a gente que, apesar da gente ter diferentes biomas, a gente tem muitas diferenças entre os próprios biomas, né? Então, quando a gente está falando de desmatamentos, mas também de avanços da agricultura, de áreas onde a gente tem uma pastagem que é um pouquinho mais adequada, por exemplo, então são todos dados que ajudam a gente a pensar sobre o solo brasileiro, né? E aquilo que a gente pode fazer, então, em termos de manejo e conservação. A plataforma aí, ela disponibiliza dados, né, de carbono orgânico do solo. Como é que esse monitoramento, né, como o monitoramento desse estoque que varia entre os biomas, como você estava trazendo aí, sem o uso da terra, né, tudo isso vai ser utilizado justamente para isso, né, para essas questões de manejo, de conservação. Então, isso está tudo organizado na plataforma, é só fazer a pesquisa.
Isso, tudo está organizadinho na plataforma, tem diferentes recortes territoriais, então a gente pode olhar por estado, por bioma, por unidade de conservação, por exemplo. Então tem diferentes formas de analisar o dado, e aí está tudo disponível gratuitamente, público e aberto, para todo mundo fazer as suas análises e, enfim, analisar os dados. E aí é importante que todos os nossos mapas, eles são gerados com aquilo que a gente chama de dados legados, né? Então, pessoas que foram a campo, que coletaram as informações de solo, que levaram esse solo para o laboratório, fizeram todas aquelas análises e depois compartilham essa informação com a gente, né? E esse compartilhamento desses dados é o que permite depois a gente gerar os mapas, né? Então, a gente não teria os mapas que a gente tem agora produzidos e disponíveis para o público se a gente não tivesse aquelas pessoas que estão lá no campo fazendo coleta, fazendo análise, enfim. Então, é um trabalho bem conjunto que, de fato, começa no campo e termina na plataforma com os dados sendo divulgados. Você trouxe para a gente, né, que a pesquisa aí mostra que o Brasil tem mais da metade aí do solo com textura média, né, mas majoritariamente argiloso em profundidade. De que forma que essa variação, né, da textura impacta, por exemplo, no desenvolvimento de raízes, retenção de nutrientes, a estabilidade estrutural do solo? Para fins assim práticos, né, a composição do solo, ela é agrupada em várias classes de textura. O que a gente trouxe aqui são as classes um pouquinho mais simples, né, em termos de 5 agrupamentos de solo, e que vão mostrar essa relação entre areia, o silt e a argila, né, que são os componentes do solo, né? Então, como a gente comentou, mais da metade do solo brasileiro, né, 63%, ele está ali no que a gente chama de textura média, então tem mais ou menos os mesmos as mesmas proporções dessa parte mais fina do solo, né? Mas quando a gente está falando, por exemplo, de teores mais argilosos, que são os tipos de solo predominantes, por exemplo, na Mata Atlântica, a gente vê que esses solos, eles têm uma capacidade um pouco maior para armazenamento de água, isso porque são partículas muito pequenininhas e elas acabam formando o que a gente chama de microporos, né? Então, um contato entre a outra fica um espacinho, e esse espacinho ajuda a ter um maior armazenamento de água, maior retenção de nutrientes, mas ao mesmo tempo, por exemplo, são solos que são mais propensos à retenção de contaminantes, por exemplo, né? E são solos também que eles estão um pouco mais suscetíveis ao que a gente chama de compactação, né? Então, quanto mais forte está sendo a pressão em cima daquele solo, ele tende a ser compactado. E aí é um cenário um pouco diferente do que a gente vê em outros biomas, como Cerrado, Caatinga e Pantanal, que são solos que a gente tem um teor mais arenoso, isso significa que a gente tem partículas maiores no solo, mais ou menos quando a gente vai para a praia, né, e tem aqueles grãozinhos na praia que são meio soltos, né, eles não formam um agregadinho junto, né? E isso significa, para esses solos, por exemplo, que eles têm um pouquinho menos de capacidade de retenção de nutrientes e de carbono também, né? Mas são solos que são mais favoráveis à infiltração da água. Então, a água, quando chega na superfície, ela percola um pouquinho mais fácil no perfil. E aí são solos, por exemplo, muito interessantes para o armazenamento ou para o abastecimento de regiões de aquíferos, por exemplo, né? Então, a gente ter esses diferentes solos no Brasil mostra o quanto que a nossa riqueza ecológica, geomorfológica e também geológica, né, se expressa no solo. Mas, ao mesmo tempo, traz uma responsabilidade de como trazer e de como pensar um uso mais sustentável para esse solo, a partir do momento que a gente sabe quais são as propriedades para eles, né? E quais são mais ou menos os usos mais indicados. Então, ter todos esses dados para o Brasil traz não só a riqueza que o solo brasileiro tem, mas ao mesmo tempo a responsabilidade de como a gente pode pensar o uso desse solo. E além disso, pensar o uso do solo, também trazer alternativas para que a gente consiga recuperar aquilo que, né, já foi degradado. A gente tem aí a questão das pastagens degradadas. Então, assim, talvez é um caminho, são informações, né, que a gente consegue reunir, encontrar soluções, né, de uso sustentável, mas também de recuperação.
Isso, e o solo ele é uma parte extremamente importante quando a gente está falando desse contexto climático que a gente tem vivenciado nos últimos anos, né? Então, os nossos dados, eles ajudam a explicar por que diferentes ambientes respondem de modos distintos, né, a determinados usos do solo. Então, apesar de eu ter uma agricultura na região sul, eu também tenho uma agricultura na região norte. E por que elas são diferentes? E isso é muito devido à propriedade do solo, por exemplo, mas a gente tem o solo ali como um fator extremamente chave para o contexto climático, né? Então, ele pode ser tanto a solução para a questão climática, mas ele também pode ser uma das fontes, por exemplo, de emissões de carbono, contribuindo aí para as alterações climáticas. Então, o solo é uma das chaves importantes para o contexto que a gente está vivendo. Esses dados, né, ele majoritariamente podem ser usados aí, talvez tenha uma aplicação direta na agropecuária, né? Mas tem outros campos que também é possível que esse monitoramento possa ser usado, né? Monitoramento de água, biodiversidade. Quais são aí esses, vamos dizer assim, outros benefícios além do agro que esses dados históricos, né, podem ajudar? Os nossos dados de solo, eles são principalmente voltados no contexto da agropecuária, que é, digamos, o primeiro usuário, assim, imediato que a gente vê, né? Mas os nossos dados, eles podem apoiar diferentes tipos, não só de análises, quanto de modelagens, mas também de entendimentos de outros contextos, né? Então, a gente vai desde análise de biodiversidade, como, por exemplo, a relação entre o estoque de carbono e a vegetação nativa que está em cima, ou a relação dos micro-organismos do solo com aquele carbono e consequentes mudanças de uso da terra, por exemplo. Mas a gente tem também questões voltadas, por exemplo, para obras urbanas. Então, entender que o solo brasileiro ele é mais argiloso conforme a gente vai avançando em profundidade, né? Isso significa que vai trazer algum impacto ali, por exemplo, para a construção civil, obras urbanas, pensando principalmente em fundações, por exemplo. A gente também tem aplicação desses dados para a área de saneamento básico, então, enfim, pensar nessa questão de como que o solo se comporta em profundidade, pensando principalmente naquelas questões de infiltração e contaminantes que eu comentei anteriormente. Então, são dados que, claro, a gente de primeira, né, pensa muito no contexto agropecuário, mas quando a gente está falando de outros cenários, são dados que são aplicáveis também, desde a construção civil até saneamento, biodiversidade, enfim. Então, tem um cenário bem grande que os dados que a gente lançou na semana passada podem ser aplicados. Muito bem, Bárbara. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aí sobre essa pesquisa. Até a próxima. Bom dia para você. Até a próxima. Bom dia. Obrigada.